Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos, o seu programa de encontro onde discutimos assuntos bíblicos, estudamos a palavra de Deus e também nós temos vários testemunhos para empolgar, para incentivar na nossa caminhada cristã. E hoje não vai fugir a regra. Hoje nós temos um entrevistado aqui que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas antes, vamos fazer uma pequena oração? Então, por favor, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com o Pai. Querido Deus e Pai de amor, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos. E nesse momento suplicamos que esse programa seja feito para a honra e glória do teu santo nome e que pessoas sejam tocadas, incentivadas e animadas na caminhada cristã. Essas bênçãos nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Em 2013, eu recebi um convite para ser o palestrante de um encontro de casais lá em Curitiba. Mas a verdade não era uma igreja de Curitiba. Eram duas igrejas, uma de Telêmaco Borba e Castro. E o pastor de Castro, estava presente, para me deixar nervoso, Estava lá presente, participando da programação. Era o pastor Rodrigo Oséias. Tudo bem, pastor Rodrigo? Tudo bem, que bom estar aqui falando com vocês, muito obrigado pelo convite. E foi justamente naquele momento que nós nos conhecemos, naquele encontro de casais. Exatamente. Ali eu fiquei animado com ele, animado com a igreja. Ele é uma pessoa bem dinâmica, bem alegre, bem descontraído. Foi momentos muito agradáveis que passamos ali. Mas, pastor, aqui nós somos curiosos, entendeu? O senhor fez teologia aonde? No NASP, na FADBA, no Paraná? Meu curso foi no NASP, Engenheiro Coelho, Engenheiro Coelho. dos Isso foi em anos que de ano? 2007 a 2010. 2010. Aí o senhor formou, o senhor tinha em mente, assim, que tem na área teológica da Igreja Adventista tem várias vertentes, Tem pastores administrativos, parte escolar, parte hospitalar, temos escolas que o senhor também é uma opção de capelão e assim por diante. E principalmente, que acho que quase todo mundo tem aquele sonho, aquele desejo de ser missionário. O senhor já saiu com esse desejo de ser missionário? Ou Não, foi por um acaso? na verdade, assim, eu nunca tive o sonho nem o desejo de ser pastor, mas eu, desde muito novo, desde muito pequeno, eu sentia o Espírito Santo falando ao meu coração que Deus tinha esse propósito para minha vida. Só que por muitos e muitos anos eu relutei. Tanto que eu tenho uma outra formação, eu era professor concursado no estado do Paraná, e eu já fui para o curso de teologia já com 28 anos, Porque relutei por um bom tempo para aceitar esse chamado de Deus. E quando eu fui para o curso de teologia, a minha vontade, depois de terminar o teológico, era ser pastor distrital, Cuidar das igrejas, estar próximo dos irmãos, dos jovens, clube de desbravadores, de preferência num distrito do interior, onde o povo é mais acolhedor, onde o povo te recebe bem, onde dá para você fazer muita coisa. Então, a princípio, meu desejo era esse. Terminando o teológico, eu gostaria de ir para onde Deus me enviasse, mas de preferência para um distrito de interior. É. E o seu primeiro distrito foi Castro? Meu primeiro distrito foi Castro, no Paraná. Certo. É só uma curiosidade, o Aqui senhor é no do Paraná Brasil, mesmo, né? Eu sou paranaense, eu sou de uma cidade do interior do Paraná, chamada Quatiguá. É uma cidade que fica no norte pioneiro, uma cidade bem pequenininha, de 7 mil habitantes. Certo. E o senhor já foi para fazer teologia casado? Não, fui solteiro, Foi uma das minhas orações mais intensas, foi no primeiro ano do teológico, para que Deus preparasse uma esposa que realmente também amasse o ministério para estar ao meu lado. Ah, entendi. Muito bem. E aí o senhor formou-se, foi para o interior do Paraná, né? Atualmente o senhor está trabalhando aonde? Porque eu estou vendo o senhor com um Ó, lenço aí no pescoço. logo depois que eu me formei, antes de ir para o Paraná, nós fomos para Guiné-Bissau, na África, porque durante o período do primeiro ano de teologia, ali no final do primeiro ano, eu conheci a minha esposa, Conheci uma campanha de colportagem.
E nesta campanha, um dia ali nós conversando, nos conhecendo, ela me disse que o grande sonho da vida dela era de ser missionária. E eu disse para ela assim: olha, alguma coisa aí está errada, né? Porque eu acredito que Deus te preparou para mim, me preparou para você, mas missionário não está nos meus planos. Eu nunca vou ser missionário. Eu quero sair daqui do curso de teologia, quero ir para um distrito no interior e tudo mais. Mas era o sonho da vida dela. E Deus acabou transformando o sonho da vida dela em um plano para a minha vida também. Então, logo que nós saímos ali do colégio em 2010, nós fomos como missionários voluntários para Guiné-Bissau, na África. E só nesse retorno, de 2 anos que nós permanecemos lá, então que eu fui para Castro para ser pastor distrital. E hoje, né, eu estou no Mato Grosso. Estou aqui em Cuiabá, e hoje eu sou o líder do Ministério de Desbravadores, Aventureiros e Jovens da Associação Leste Mato Grossense. Muito bem. Agora, só uma perguntinha, pastor. Quando o senhor falou líder de departamento de jovens, nós entendemos, mas o que é desbravador? O que é aventureiro? Olha, Desbravadores e Aventureiros é um projeto, um programa, um ministério da igreja, aonde nós damos uma atenção especial a meninos e meninas de 6 a 9 anos, no caso dos aventureiros, e de 10 a 15 anos, no caso dos desbravadores, né? Então, esse lenço amarelo que eu estou usando aqui é um lenço que mostra o Clube de Desbravadores, é a identificação do Clube de Desbravadores. Então, nós temos atividades ao ar livre, acampamento, nós trabalhamos com estudos da natureza, artes manuais, trabalhamos com a área da saúde, saímos em caminhadas, fazemos exploração. Normalmente, os clubes se reúnem aos domingos, né, pela manhã. Então, são atividades que buscam desenvolver 3 áreas da vida de uma criança, de um juvenil e de um adolescente, que é a física, intelectual e espiritual. Então, nós trabalhamos essas 3 áreas com muitas atividades práticas para que os nossos meninos e meninas possam não só ser bons cidadãos aqui neste mundo onde nós vivemos, mas também estar se preparando para um futuro em um lugar especial que Jesus está preparando para nós. E tem faixa etárias, é dividido? Como é que é isso aí? Tem sim. Os nossos aventureiros, né, o Clube de Aventureiros, eles se reúnem com crianças de 6 a 9 anos. E o Clube de Desbravadores com juvenis de 10 a 15 anos. Então, você primeiro entra nos aventureiros, depois passa para os desbravadores. Tem um uniforme todo legal, todo com especialidades, também com pins, com botões, tudo aquilo que a criançada e a juventude gosta. Então, o senhor está na região do leste do Mato Grosso. Leste do Mato Grosso. E qual o Hoje nome dessa região? Sede é aqui em Cuiabá. E qual o nome dessa região aí? Associação Leste Mato Grossense, e a nossa sede fica na capital do Mato Grosso, que é Cuiabá. Certo. E você sabe assim quantos jovens tem nesse seu departamento aí? Olha, hoje aqui na nossa associação nós temos em torno de mais ou menos uns 4.000 jovens. Que beleza, hein? Que beleza, maravilha. Mas então, agora você me surpreendeu. Quer dizer que você casou-se, sua esposa tinha desejo de ser missionário e você não. Então aí fica aquele impasse, né? Aí casam-se, mas o seu primeiro chamado foi para ser missionário. Então, foi assim. Nós sabemos que oração de mulher tem poder, né? A oração das esposas é poderosa, né? E as esposas, elas sabem, né? Como usar de artifícios para que possam nos convencer de algo que elas querem. Então, na minha casa, logo que nós casamos, sempre que nós íamos realizar o culto pela manhã, o culto à noite, surgia livro de história de missionários por todo canto da minha casa, né? Então, sempre que ia fazer o culto, era uma história de missionário que a gente lia. E ela olhava para mim assim, ela dizia assim, nossa, que linda essa história, né? E eu sempre respondia, linda, para eles, não para nós, né? E no 4º ano de teologia, os professores, eles selecionam um grupo de alunos
para fazerem uma atividade missionária fora do país. E uma atividade de 25 dias. E no meu quarto ano também foi assim. Um dia o professor chegou na sala e falou assim: olha, nós estamos selecionando aqui alguns alunos. Um grupo vai para a Malásia, na Ásia, e outro grupo vai para Guiné-Bissau, na África. Se você tem esse desejo de participar, você coloca o seu nome na folha. E a folha chegou ali na minha carteira, né? Eu olhei para aquela folha assim e pensei assim: olha, eu do interior do Paraná, caipirão lá do interior, né? Nunca tinha ido mais longe do que ali em São Paulo para fazer o curso de teologia. Nunca tinha andado de avião. Pensei assim: olha só que oportunidade. Vou andar de avião, vou conhecer um outro país, são só 25 dias, e ainda imagina as experiências que eu vou ter para contar, para ilustrar os meus sermões depois. Então eu falei assim: pode ser uma boa ideia, pode ser uma boa chance. E eu me inscrevi, e depois de alguns dias, eu fui um dos selecionados para participar dessa missão por 25 dias. E foi nesse período de 25 dias que, na verdade, Deus ali mudou o meu coração e colocou no meu coração esse desejo de realmente ir aonde Deus nos enviasse. Quando eu voltei dessa viagem, nós nos colocamos à disposição ali dos líderes da nossa faculdade, para que, se tivesse a oportunidade de servir em um país que precisasse de nós, nós estaríamos prontos. E Deus abriu as portas e nós fomos, naquele período, como voluntários pelo serviço de voluntariado adventista, para servir em Guiné-Bissau por 2 anos. Pastor, eu sei que em Guiné-Bissau tem uma região que fala português, né? Mas existem vários dialetos ali. Como foi essa comunicação aí? Olha, é bem interessante, porque lá em Guiné-Bissau, eles têm mais de 20 tribos, né? E cada tribo tem o dialeto dela. Então, para eles se comunicarem entre eles, eles criaram um dialeto geral, que é o crioulo, que é o que todas as tribos se entendem. Então, na verdade, nós aprendemos um pouquinho ali do crioulo, algumas coisinhas, né? Mas apenas 27% da população fala português. Realmente eles usam o português mais na escola mesmo, para serem alfabetizados na língua portuguesa, mas saindo da escola o pessoal fala ou o dialeto da tribo ou o crioulo, que é o dialeto ali em comum de todas as tribos. Ele é um pouco diferente, né? Por exemplo, se eu fosse perguntar agora para você aqui como você está, né? Eu perguntaria para você: como que eu está? Como que eu está? Repete de novo, gostei. Como que eu está? Então, É, kuma, né, que é como, bu, que é você, está, que é estar, né? Como você está, né? Como que eu está? vou aprender, até o final do programa eu aprendo. Certo. Então foi a dificuldade aí para se comunicar com eles, né? Foi interessante porque quando nós íamos, na verdade lá eu cuidava de 3 igrejas, né? Locais, e também auxiliava ali com um clube de desbravadores, né, no país. Mas sempre que eu ia levar a mensagem às igrejas, tinha que ter um jovem me traduzindo para o crioulo, porque nem todos que ali estavam entendiam o português. Quando eu ia fazer alguma visita, fazer alguma atividade, sempre os jovens me acompanhavam também para fazer a tradução ali para as pessoas. Então, às vezes, nós nos reunimos ali para fazer, por exemplo, uma semana da família, né? Ali com a comunidade. Então, a gente pegava e tinha que ter o tradutor. Guiné-Bissau é interessante porque, na época que nós vivemos lá, Guiné estava ranqueada como entre os 10 países mais pobres do mundo, né? Em índice de desenvolvimento humano, que a ONU tem a classificação ali dos países, Guiné estava entre os 10 países mais pobres. Então, é um país sem energia elétrica, sem água encanada, sem saneamento, situações médicas bem precárias. Então, é uma área que dificulta muito, né? Porque nós tínhamos que pegar um projetor, uma caixa de som e tinha que ter um gerador de energia, né? E normalmente a gente projetava na parede da escola, que a gente se reunia ali do lado de fora, e é incrível que num bairro onde não tem energia elétrica, imagina, um projetor, uma caixa de som e aquela luz ali, todo aquele movimento chamava atenção.
Então ali se reuniam 300, 400 pessoas, mais as crianças, né? Umas 500 crianças, parece que elas estavam brotando da terra ali quando elas chegavam, né? Então é muita gente. Então uma situação bem diferente de tudo que a gente vivia aqui no Brasil. E mais ou menos na sua época, você lembra quantos membros tinham assim lá naquela região? Olha, na minha época, em Guiné-Bissau, girava em torno de mais ou menos 1.000 membros do país todo. A Então, predominância da religião em Guiné-Bissau é o animismo, né? Então são os adoradores do diabo. Então a grande maioria das pessoas ali naquele país, eles faziam cerimônias, faziam oferendas e adoravam o diabo, né? Inclusive nessas cerimônias que aconteciam ali, os sacerdotes do diabo chegavam a flutuar por cima das árvores. Então ali em Guiné, essa situação religiosa entre bem e mal, entre Deus e o diabo, é algo muito forte. Existem muitas crendices, existem muitas cerimônias que são feitas de ritos de passagem, ritos de idade. Então, é uma batalha muito forte ali mesmo na questão espiritual. imagino que foi um desafio bem grande, hein? Foi. Nós não presenciamos muitas coisas aos nossos olhos, né? Mas nós tivemos muitas experiências contadas pelos jovens e pelos membros da nossa igreja nessa atuação do diabo ali no país. E quando uma pessoa sai da sua religião matriz, como é o local ali, né? E ia para o cristianismo, existe alguma perseguição, existe alguma intolerância? Olha, ali no caso de Guiné-Bissau, não. Né? Só que é assim: o diabo, mesmo após a conversão da pessoa ao cristianismo, ele tenta de todas as formas resgatar a pessoa de novo para ele. Né? Então, na realidade, a imposição maior que existe é das famílias daqueles que se convertem. Porque como os filhos têm que fazer cerimônias para os pais, por exemplo, na morte do pai, os filhos têm que fazer um tipo de cerimônia, no rito de idade, passagem de idade, tem que fazer alguns outros tipos de cerimônia, as famílias, quando há conversão dos filhos, eles muitas vezes eles causam muita tribulação para esses convertidos, né? Às vezes eles fazem alimentos com carne de porco, eles fazem alimento com peixes que é, a religião adventista não consome. Às vezes, enquanto o filho vai na igreja, quando volta já não tem mais comida para ele comer. Então, eles fazem. A retaliação é mais feita por parte das famílias mesmo, no geral. Então exige bastante, é uma aprovação de fé mesmo, né? Quando a pessoa se converte. É. E é incrível que quando eles se convertem, que quando eles aceitam Jesus como Salvador, independente do que aconteça, eles permanecem firmes e fortes na fé. E foram 2 anos ali, né? 2 anos ali em Guiné-Bissau, na África. Daí voltamos para o Paraná, foi aí que nós fomos para Castro, cuidar ali do distrito de Castro. Entendi. Eu estava falando aqui quando colocava o projetor do lado de fora e as pessoas iam chegando. Eu me faz lembrar na época que eu trabalhei também como pastor ali no Maranhão. E nós, antes dos pequenos grupos, existiam pequenos grupos, eu já fazia grupos nas casas, né? E chegávamos ali, Uhum. começávamos a tocar violão, cantar, e as pessoas iam chegando. Eu mandava buscar, às vezes, banco nas igrejas, dava 70 pessoas, 80 pessoas. Como não tinha lugar dentro da casa, nós colocávamos na calçada, né? Aí que aumentava, a pessoa passava, parava, olhava, começava a ficar assistindo. Eu sempre convidava, vem cá, vem cantar também, vamos aí. E enchia de tal forma que o crescimento era grande. Eu imagino que deve ter sido essa mesma experiência, né? Lógico, mais rica, né? E mais detalhes aí. É incrível como as pessoas elas estão realmente abertas ao evangelho e necessitam de pessoas que levem essa mensagem para elas, né? Porque ali no caso de Guiné, 50% da população animista, 45% da população muçulmana. Então, só 5% da população de Guiné é cristã. Então, é uma necessidade muito grande de que o evangelho chegue até eles. Então, aí já fica o convite, né? Amigos, vamos orar pelo evangelho ali na Guiné-Bissau. O tempo passou, mas eu creio que as dificuldades continuam sendo imensas, né?
continuam com certeza. Aí o senhor retornou para Castro, o senhor queria ficar numa cidade do interior, é uma cidade do interior, mas não é uma cidade pequena, não é? É uma cidade grande, É, cidade Castro boa. é boa, E ficou quanto cidade tempo lá em boa, de Castro? um povo acolhedor, né? Eu fiquei 2 anos em Castro, né? Ali nós cuidávamos de 8 igrejas, 1.000 membros. O nosso distrito era o segundo maior distrito da Associação Central Paranaense ali na época, né? Mas um distrito maravilhoso, com muitos jovens, muitas atividades com o Clube dos Bravadores, pessoas muito queridas e muito acolhedoras. Para nós foi um grande aprendizado, aprendemos muito com eles ali. Foi o nosso primeiro distrito aqui no Brasil. Aí foi nesse momento que nós nos conhecemos, né? Muito bem. Foi. Mas, já que a semente, a semente de ser missionário foi plantada no coração pela sua esposa e confirmada por Deus, né? Veio outro chamado. Como é que aconteceu isso? No ano de 2014, a divisão sul-americana ela elaborou um projeto chamado Missionários para o Mundo. E esse projeto tinha como objetivo enviar 25 casais para a área da Janela 1040. A Janela 1040 é uma fatia ali do nosso globo, né? Aonde existem os países com o menor número de cristãos no mundo. Então a ideia era enviar 25 casais para servirem como missionários nestes países, para trabalharem a mensagem de Deus para esses povos. E nós fomos inscritos nesse projeto por um dos nossos pastores ministeriais, que sabia da nossa vontade missionária, de servir como missionários. E entre uma seleção que foi feita de várias etapas, nós fomos chamados e fomos escolhidos para ir para a Mongólia na época. E foi através do projeto Missionários para o Mundo da Divisão Sul-Americana que nós fomos direcionados para ser missionários na Mongólia no ano de 2015. 2015. Outra aventura totalmente diferente agora o sistema, né? Um lugar quente. E o senhor foi para o Ulaanbaatar mesmo? Ulaanbaatar. Batar, Ou tá certo. Ulaanbaatar, né? Aham, tá certo. Isso. Tá certo. E que é considerada a capital mais fria do mundo, né? A capital mais fria do mundo. Nós chegamos a pegar ali 38 graus abaixo de zero. Então saiu do calor da África, veio para o Brasil que tem um lugar frio, mas só foi um preparo, né? Um preparo. Extremos, é. De 50 positivo da África para 50 negativo da Mongólia. E como foi sua chegada lá na Mongólia, sua adaptação? Como ocorreu isso? Olha, foi muito difícil Eu mesmo, senti porque pela sua parada para respirar ali, viu? porque nós não, na época nós não falávamos inglês ainda, né? Nós tínhamos tido um mês intensivo de inglês apenas no Brasil para poder ir, e lá na Mongólia que nós fomos para nos matricular numa escola de inglês para aprender o inglês, para depois de aprender o inglês começar a aprender o mongol para nos comunicarmos com as pessoas, né? Porque nós fomos para a Mongólia para trabalhar na única escola adventista do país. Eu fui para ser vice-diretor da escola e a minha esposa foi para ser coordenadora. E também eu fui para assumir ali o Ministério de Desbravadores e Aventureiros ali do país. Só que como que nós íamos desenvolver as nossas atividades se nem inglês a gente falava, né, amigo? Olha só, é só por Deus mesmo, né? E eu tenho, assim comigo, uma frase que eu carrego que Deus ele não nos chama para aquilo que nós gostamos. Deus ele nos chama para aquilo que ele precisa de nós, né? Porque, olha, eu não gosto de estudar línguas. Eu não me dou bem com línguas, né? No teológico, eu aprendi ali o grego e o hebraico para realizar as provas, para entender um pouco ali das palavras e tudo mais, e de toda a tradução da Bíblia, mas não é a minha área, né? E Deus nos mandou ali para a Mongólia, e no começo foi muito difícil, né? Minha esposa, a Gabriela, tem bem mais facilidade, ela gosta, ela aprendeu rapidamente. E na Mongólia tem poucas pessoas que falam inglês também, né? Então ali na escola a gente conseguia se comunicar com 3 ou 4 pessoas da administração da escola. Mas mesmo assim, Deus nos usou de uma forma muito, muito, muito especial ali na Mongólia. Isso foram quanto tempo lá que você ficou? 2 anos também. Ah,
Então a sua marca é 2 anos, né? A minha vida é de dois em dois. Mas muito bem, o senhor chegou na Mongólia, esse frio todo, essa dificuldade de comunicação. Me conta alguma aventura que teve lá, passou por lá. Olha só, teve uma semana que nós fizemos uma semana especial ali na escola e nós fomos para o interior do país para nós termos a experiência de ficar ali na vida rural, né? E ali na Mongólia, as casas típicas da maioria da população, né, são as gers. As gers são como se fossem barracas circulares que as pessoas moram e ela é toda revestida de pele de carneiro, de camelo e, e ela já é assim realmente pelo período do frio, que são 7 meses, né? E nós São tivemos a 7 oportunidade mil. de conviver Só um com instantinho, pastor. 7 meses de inverno? 7 meses de inverno, Uau! rigoroso. Ali é tão rigoroso, é tão forte, que você, nesse período, os lagos e rios congelam por completo. Você pode andar de carro por cima dos rios. Nossa, que É, coisa, hein? é terrível, é terrível, né? Eu gosto de frio, E mas nós acho que só não gostava tanto assim, não, hein? Não, dói, né? Porque o frio dói, né? Parece que seus ossos eles vão quebrar. Então a gente colocava ali calça térmica, camisa térmica, colocava roupa de lã, colocava blusão, colocava cachecol, gorro, luva, né? E mesmo assim você sentia frio, né? Você tem uma ideia ali, por exemplo, as calças jeans, a gente já compra elas revestidas de pele de carneiro por dentro. E os calçados da mesma forma, ou pele de carneiro ou pele de camelo, porque é muito frio mesmo, né? Então a dificuldade ali com essa época de 7 meses, você sai de casa para ir para o trabalho, e você sai e volta uma vez só, né? Você não fica saindo e voltando de casa, não. Imagina E que nesse loucura, período, hein? e nesse período que a gente saiu ali com os alunos para ir para essa fazenda no interior, a gente teve a oportunidade de ficar ali 4 dias com os alunos, convivendo com a população local ali, realmente ali, étnica da região, dormindo ali na guerra junto com eles, nos alimentando da comida deles, vivenciando o dia a dia deles. Então foi uma experiência cultural para a gente muito enriquecedora, né? Fazendo aquilo que Jesus fazia, né? Nos misturando com as pessoas, nos comunicando com elas, comendo com elas, vivenciando o dia a dia, que é o exemplo que Cristo nos deixou. Então foi uma experiência muito positiva para a gente estar ali naquele período ali, entre muitas outras que aconteceram conosco nesse período lá na Mongólia. Certo. É, e alimentação? Qual eram os mercados lá? Conta um pouquinho aí. Olha, na Mongólia, como é um país muito frio, eles não produzem muita coisa, né? Porque os meses que eles têm para produzir são os 5 meses de verão. Então, a grande maioria das coisas, elas vêm de fora. Então, o valor ali de frutas e legumes e verduras, ele é altíssimo. Você compra ali as coisas a preços absurdos. Eu lembro que uma vez, a fruta predileta da minha esposa é manga, né? E nós encontramos ali na feira uma vez manga para comprar. E eu lembro que na época, uma manga custava em torno de R$ 60. Uau! Uma manga. Então era muito caro. Por quê? A comida base dos mongóis é o arroz, né? E também a carne, porque eles têm muita produção ali de ovinos, né? Então, ovelhas, tem muita criação de ovelha, e caprinos são as cabras, né? E também, uma coisa que os mongóis consomem muito é carne de cavalo, né? A carne de cavalo é uma alimentação comum entre os mongóis. O leite de égua, né? É uma iguaria ali para eles. Eles tomam e é um leite de égua fermentado, né? Então faz parte ali da alimentação, porque como é um país muito frio, a carne também tem que ser muito gordurosa. Então tudo que fazem com carne, seja sopa, ou seja arroz, ou mesmo a carne em si, tem que ter muita gordura, porque eles acreditam que quanto mais gordura eles ingerirem, mais quente vai estar o corpo. E tem a bebida típica da Mongólia também, que é o suteté. O suteté é a bebida que qualquer casa que você for, você vai ser bem recebido com um bom copo de suteté, né?
E o suteté, né? Su quer dizer leite, té quer dizer chá. Então é chá com leite. Só que tem um detalhe: eles não colocam açúcar, eles colocam sal. É É. chá com leite E e sal? sal. E Essa, sal. essa é E nova pra, para mim, viu? chá com leite e sal. E para você turbinar o suteté mesmo, deixar ele power, né? Eles colocam um pedaço de banha de animal para ferver junto com o chá. Uau, que mistura, hein? Então, é uma mistura ali bombástica, né? E é engraçado que você, quando você vai para a missão, você vai se adaptando à cultura que ali existe, e às vezes de uma forma brusca, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar uma família mongol e que me serviram um copo ali de suteté, né? E não é copinho que eles servem para você, não, é copão, né? Cheião, né? Eu falei, meu pai, como é que eu vou fazer com esse negócio aqui, né? E eu fui naquele golão, né? Vou dar o golão, não vou sentir o gosto, vou mandar tudo para dentro, né? No que eu dei o gole e acabou o meu suteté, já veio a irmãzinha e já encheu e Aí ele completou o copo de gosta, ele novo. gostou, bota mais para ele. Então ali eu aprendi, né? Você vai visitar alguém, você pega o seu copo de suteté e passa a visita toda com o copo de suteté na mão. Dá uma, faz de conta ali, né? E fica até o final da visita, porque senão, se você tomar duas vezes, eles vão completar mais uma vez o seu copo. Então são coisas que a gente vai vivenciando aí na missão. Eu me lembro que nós nos encontramos outra vez, aqui no Rio de Janeiro mesmo, uma outra igreja. Você Isso. estava fazendo a programação, eu também, e as duas programações coincidiram, né? E você trouxe uma lata de um produto animal, né? Um produto enlatado. O que, que era aquilo mesmo? Carne de cavalo. Carne de cavalo. Lá é muito fácil de você encontrar, inclusive quando você vai nos restaurantes, você sempre tem que perguntar qual é a origem da carne, porque é uma carne muito comum, muito consumida na Mongólia. Então a gente trouxe aí de lembrança, né, para mostrar para as pessoas que realmente a carne de cavalo lá é vendida em saquinhos, é vendida em latada, né, porque realmente ela é muito consumida no país. Certo. E o senhor tinha falado que Guiné-Bissau era 1.000 adventistas, né? E na Uhum. Mongólia? Olha, na Mongólia a gente tinha mais ou menos em torno de uns 1.300, 1.400 na época adventistas ali. Porque na Mongólia a religião predominante é o budismo, né? E também o xamanismo. O xamanismo é uma religião parecida com as nossas religiões indígenas, né? As nossas religiões indígenas, eles têm o pajé, e no xamanismo tem o xamã. E eles fazem oração aos bons espíritos, né? Então eles oram por os espíritos do rio, o espírito da lua, o espírito das árvores. Eles acreditam também nos espíritos dos antepassados. Mas hoje nós temos uma fatia muito grande da população da Mongólia também, que já são os jovens sem religião, né? Os ateus. Eles não acreditam mais nem nas divindades ali dos xamanistas e também nem no budismo. Eles já estão ali num sincretismo religioso, alguns, né? E alguns, né, nessa idade pós-moderna, onde nada que se comprometa com algum tipo de religião afete eles. Então, a população ali da Mongólia também é uma população que gira em torno de 4, 5% de cristãos apenas. Existe também alguma intolerância assim com os cristãos? Alguma para quem se converte? Não. Não, na Mongólia é bem tranquilo. A Mongólia é um país assim que eles não fazem muita questão em relação à religião. Só que tem uma questão lá. Nós temos uma escola adventista no país, só que o país ele não permite escolas confessionais. Ele não permite escolas religiosas. Então, a nossa escola adventista na Mongólia é uma escola camuflada, né? Tanto que ela nem tem o nome de escola adventista. O nome da escola é Tusgal, né? Que quer dizer ali brilhante, radiante, né? Foi dado esse nome justamente resplandecente, que resplandece, que brilha, que radia a luz de Cristo, mas na realidade é só Tusgal, né?
Inclusive, uma vez que nós estávamos lá na escola, vieram ali alguns fiscais do governo do país e eles disseram assim: nós recebemos uma denúncia dizendo que a escola de vocês é uma escola religiosa. Então, nós estamos observando vocês. E o que a gente teve que fazer? A gente teve que pegar e esconder todas as Bíblias da escola, a gente teve que tirar todos os livros religiosos da escola, esconder, a gente teve que parar de fazer a meditação nas salas de aula, o culto que nós fazíamos com os professores de manhã, antes dos alunos chegarem, nós fazíamos em uma sala de portas fechadas, para que ninguém visse o que estava acontecendo ali, né? Então, porque o governo não permite escolas confessionais. Mas em relação à conversão para outra religião, não há nenhuma penalidade que venha do governo ali na Mongólia. Certo. Teve alguma vez que você teve dificuldades com o idioma, se perdeu? Não? Olha, tem tempo para contar? Porque essa Temos. história é cabulosa, hein? Uma vez, nós fomos para a aula de inglês, e no retorno da nossa aula de inglês, a gente foi para o ponto de ônibus, né? Porque a gente pegava um ônibus para voltar para casa. A gente ficou ali 15, 20, 30 minutos esperando o ônibus e o ônibus não passava. E a gente chegou à conclusão que os ônibus estavam em greve, né? E agora, como voltar para casa? A gente só tinha uma informação, que nós morávamos no bairro Saporô, perto do hospital. Era a informação que a gente sabia da nossa casa, né? E aí, a gente percebeu que passavam umas vans ali, gritando o nome de bairros. E eu falei para a Gabi, minha esposa, assim: Gabi, tive uma ideia. A hora que passar a van gritando aqui Saporô, a gente dá com a mão para a van, entra na van, senta na janela, e como se a gente estivesse no ônibus, a gente vai contando os pontos, a gente sempre contava os pontos, e quando contar o ponto que chega no nosso bar, a gente desce e pronto, estamos em casa, né? E a Gabi falou assim: será que a gente faz isso? Eu falei assim: não, fica tranquila, confia, né? Confia no teu marido que eu sei o que estou fazendo, né? E a van passou ali, gritou Saporô, dei com a mão, entramos na van, sentamos ali, sentei na janela, fui contando, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Só que chegou num certo ponto que o ônibus que a gente pegava, ele virava à esquerda e a van virou à direita. Quando a van virou à direita, a gente já nem sabia mais aonde a gente estava. E a capital ali da Mongólia é uma capital de quase 2 milhões de habitantes, né? É muita gente. E em muitos lugares. E agora a gente estava dentro de uma van, sem saber para onde essa van ia e sem saber o que fazer. Falei para a Gabi assim: Gabi, pega o celular, liga para a esposa do pastor, explica para ela que a gente está dentro da van, perdido, fala para ela conversar com o motorista e saber onde a gente está. Então, Gabi ligou, falou com a esposa do pastor, a esposa do pastor falou com o motorista e falou para a gente assim, a esposa do pastor: no próximo ponto, vocês desçam. Vocês estão muito longe de casa. Vocês estão num lugar que vocês não conhecem aqui, em Ulaanbaatar. Então, vocês desçam e assim que vocês descerem, vocês me liguem, que daí eu vou explicar qual outra van que vocês vão pegar, que número tem essa van para vocês chegarem no apartamento de vocês. Tudo bem, né? Bom, falei para a Gabi assim: ó, viu, vai dar tudo certo, fica tranquilo, né? Quando nós descemos da van ali, né, tem uma outra frase que diz assim, que nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? Nada é tão ruim que não possa ficar pior. É uma fase de missão essa. Quando nós descemos e que nós pegamos o celular para ligar para a esposa do pastor, havia acabado a bateria do celular. Como lá é muito gelado, as baterias elas têm duração muito curta. E era um lugar aberto, assim, com pouquíssimas pessoas circulando. E nós até tentamos nos comunicar com algumas pessoas ali em inglês, mas quando as pessoas viam que nós estávamos falando inglês, elas pegavam e saíam de perto da gente, né? Porque poucas pessoas falam. E eu falei: Gabi, e agora? O que a gente vai fazer? Na verdade, eu confesso que a minha vontade era chorar, né? Mas, como eu sou o homem da relação, eu tinha que segurar, manter firme ali a postura, né? Porque, olha, nós estávamos em uma cidade de 2 milhões de habitantes, onde nós não entendíamos o idioma, frio, frio, muito frio, já estava ali começando a anoitecer, e a gente não tinha como se comunicar com ninguém.
Quando que alguém ia perceber, notar nossa falta, aquele pastor ia lembrar da gente, com 4 filhos para cuidar, né? Era eu e Gabi só no nosso apartamento que morávamos ali. Então, era uma situação muito difícil mesmo, né? Daí nós fizemos aquilo que todo cristão faz quando não há mais solução para nada, né? Que era a primeira coisa que nós devíamos ter feito. Oramos, né? Oramos, né? Falamos para Deus ali, né? Senhor, estamos aqui perdidos, não sabemos o que fazer. E nos ajude, né? Porque não sabíamos como enfrentar aquela situação ali mesmo, né? E de repente, como nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? Eu olhei mais ou menos assim uns 20 metros ao nosso entorno e eu vi um bêbado. E é assim, eu tenho imã para bêbado, né? O bêbado me vê, ele vem conversar comigo. E nós já tínhamos ouvido muitas histórias sobre bêbados na Mongólia, porque lá, segundo as estatísticas, mais de 70% da população bebe destilados, porque eles acreditam que aquece o corpo, né? E já havia tido muitos incidentes que os irmãos tinham contado para a gente, de bêbados que tinham agredido estrangeiros. Porque o bêbado, ou ele chega para você para pedir dinheiro, né? Porque eles não sabem falar nada em inglês, mas eles sabem uma palavra: money. E eles ficam, né? Money, 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 money. Incansáveis. Ou eles chegam para agredir os estrangeiros, porque eles não gostam de estrangeiros ali no país. Então eu falei, Gabriela, olha lá. A Gabriela disse, não, fica tranquilo, tá longe da gente. Mas, amigo, foi questão de 5 minutos. Ele olhou para a gente e ele começou a se aproximar. Ele se aproximou, se aproximou, se aproximou, chegou até nós. E quando ele chegou até nós, ele olhou para a gente e em inglês ele falou assim, vocês precisam de ajuda? O bêbado. E bêbado. O bêbado. Olhou para nós e disse, vocês precisam de ajuda? Daí nós dissemos assim, nós estamos perdidos. Nós só sabemos que nós moramos no bairro Saporô, perto do hospital. Então ele falou para a gente assim, vocês atravessem a rua, vocês peguem a van de cor tal, de número tal, contem tantos pontos, e quando vocês descerem, vocês estarão em frente ao apartamento de vocês. A gente abriu a nossa mochila, que a gente sempre carregava alguns livros missionários em mongol, né? Tiramos o livro missionário, entregamos na mão dele, atravessamos a rua, quando nós nos viramos, ele havia desaparecido. Simplesmente sumiu. Sumiu. É um anjo de Deus, hein? A van da cor que ele disse, do número que ele disse, chegou, nós pegamos, contamos os pontos, quando nós descemos no ponto que ele disse, nós estávamos em frente ao nosso apartamento. Que emoção, hein? Que experiência. Inexplicável. Nós não temos dúvida que realmente naquele momento ali, Deus, ele usou um ser celeste para que nós pudéssemos ali resolver aquela situação. Para nós não tinha solução naquele momento ali, né? E foi um dos muitos milagres que Deus ele fez aí durante o nosso período ali na Mongólia. Bem, eu não sei se prossigo a experiência ou se paro por aqui para fazer uma segunda parte. O que vocês acham? Você que sabe, meu amigo, estou à disposição. É uma tentação dar continuidade. Mas vamos fazer o seguinte: nós vamos fechar um pouquinho essa parte da Mongólia, porque nós já estamos com um horário um pouco avançado. Em outro momento, nós voltamos à nossa entrevista, continuando a Mongólia e passamos para um outro país também. Tá certo, né? Muito bom. Então, Jordânia, no Oriente Médio. Não faz segredo não, deixa o suspense, o pessoal é suspense. Não, mas agora eu já dei o spoiler. Mas é curioso, uma coisa para chamar a atenção do pessoal aí, porque a Jordânia é um país que você não pode falar de Deus, de Cristo Jesus, né? Não pode entregar livro, não pode convidar ninguém para ir na igreja e não pode falar sobre a Bíblia. Como levar um evangelho num país como esse? Vou deixar aí a pergunta para o pessoal pensar até a próxima vez. Exatamente. Pastor, então nós vamos voltar para contarmos mais alguns detalhes mais da Mongólia e partirmos para a Jordânia, não é isso? Querido amigo, foi muito bom a sua participação, a sua experiência que vai nos enriquecer certamente e esperamos que
outras pessoas sintam o mesmo desejo, né, de ajudar esses países, mesmo que não possa ajudar pessoalmente, estando lá ou mandando uma oferta, mas possa orar por essas pessoas que estão tendo contato com o cristão, com o cristianismo, né, e como é difícil levar a mensagem de Jesus, né? Como é difícil levar a mensagem de Jesus. Então nós vamos terminar por aqui, mas antes o nosso pastor irá fazer a oração final. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, agradecidos estamos, ó Pai, pelo seu cuidado, pela sua proteção e pelas bênçãos que nós temos recebido de Ti. Pedimos, ó Pai, uma bênção especial sobre cada família que está nos assistindo neste momento, sobre os seus pedidos e os desejos dos seus corações, ó Pai. Cuide deles de uma forma especial e que nós possamos sentir a cada dia o poder do seu Santo Espírito em nossa vida para que cumpramos a sua missão aqui nessa terra. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pastor, muito, mas muito obrigado mesmo pela sua participação, por trazer essas experiências tão bonitas, né? Tão tocantes, que nos motivam, né? Que Deus abençoe o seu ministério aí no Mato Grosso, no leste do Mato Grosso, né? E que o Senhor possa continuar sendo uma bênção onde quer que for. Amém. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, especial para você, para sua família. Que Deus continue os usando de uma forma especial nesse ministério. Amém. E a você que esteve conosco até aqui, muito, mas muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Que Deus te abençoe, te conceda uma noite de tranquilidade, uma noite de paz e nos encontramos na próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço a todos e uma boa noite.